Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Gradiva de Jensen e outros trabalhos. Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen, parte 5. O autor focalizou com bastante clareza essa viagem de Arnold, permitindo que seu personagem tivesse uma compreensão interna, insight, parcial de seus próprios processos internos. Naturalmente Arnold descobriu um pretexto científico para a viagem, mas isso não durou por muito tempo. Na verdade, tinha ciência de que o impulso para empreender aquela viagem tivera origem num sentimento que ele não podia nomear. Um estranho desassossego tornou-o insatisfeito com tudo que o cercava, impelindo-o de Roma para Nápoles e dali para Pompeia, mas nem mesmo nessa última cidade encontrou tranquilidade e irritava-se ante a insensatez dos casais em lua de mel, e se enfureceu com a impertinência das moscas que povoavam os hotéis de Pompeia. Por fim não conseguiu esconder de si mesmo em que sua insatisfação não podia ser motivada apenas pelas circunstâncias externas, devendo também ter origem em seu íntimo. Sentiu-se superexcitado, descontente pela falta de alguma coisa que não sabia o que era. Esse mau humor acompanhava-o por toda a parte. Nesse estado de espírito sua fúria voltou-se até mesmo contra a ciência de que era servo fiel. Quando ao calor do sol do meio-dia vagueava sem rumo por Pompeia, não somente esquecera-se de toda a sua ciência, como também não sentia o menor desejo de voltar a se ocupar dela. Ela lhe parecia algo muito distante, uma tia velha enfadonha, encarquilhada, ressequida, a criatura mais maçante e indesejável do mundo. Enquanto se encontrava nesse estado de espírito desagradável e confuso, deparou com a solução de um dos problemas referentes à sua viagem. No momento em que viu Gradiva andando por uma rua de Pompeia e tomou consciência, pela primeira vez, de que, embora ignorando o motivo interno que o impelira, se viera à Itália dirigindo-se a Pompeia sem se deter em Roma ou em Nápoles, fora para procurar as pegadas de Gradiva, e a pegadas é no sentido literal, pois com aquele andar peculiar ela deveria ter deixado impressões inconfundíveis nas cinzas. Se o autor deu-se ao trabalho de escrever a viagem com tantas minúcias, deve valer a pena examinar a relação da mesma com o delírio de Arnold e sua posição na cadeia dos eventos. O arqueólogo empreendeu a viagem por motivos que a princípio desconhecia, mas que veio a admitir mais tarde, motivos esses que o próprio autor qualifica de inconscientes. Isso é verossímil. Não é preciso que uma pessoa sofra de um delírio para se comportar de forma análoga. Ao contrário, uma pessoa, mesmo saudável, pode com frequência enganar-se quanto aos motivos de um ato, tomando consciência dos mesmos só depois do evento. Para tanto só é necessário que um conflito entre as diversas correntes de sentimentos crie as condições para tal confusão. Assim, desde o momento em que foi concebida, a viagem de Arnold estava a serviço do delírio, sendo seu propósito conduzir o arqueólogo a Pompeia, onde poderia continuar a procurar Gradiva. Recordemo-nos que, tanto antes como imediatamente após o sonho, sua mente se ocupava com essa procura, e que o sonho nada mais era do que uma resposta ao enigma do paradeiro de Gradiva, ainda que uma resposta sufocada pela sua consciência. Alguma força inibidora, por nós ainda desconhecida, impedia-o de tomar consciência de sua intenção delirante, de modo que para justificar conscientemente sua viagem só lhe restam débeis pretextos que necessitam ser renovados a cada etapa. O autor coloca-nos diante de novo enigma ao fazer com que o sonho, a descoberta da suposta Gradiva na rua e a viagem inspirada pelos gorjeios de um canário se sucedessem como uma série de eventos casuais, sem qualquer tipo de conexão interna um com o outro. Algumas explicações que inferimos de frases posteriores de Zoe Berga nos elucidam esse trecho obscuro da história. Na verdade, foi o original de Gradiva, a própria Fraulein Zoe, que Arnold viu passar em frente de sua janela e que ele quase alcançou. Se o tivesse feito, a informação transmitida pelo sonho, que na realidade ela vivia no mesmo local e na mesma época que ele, por um feliz acaso teria recebido uma irrefutável confirmação, a qual provocaria o fim de sua luta interna. Também o canário, que o motivou a empreender sua longa viagem, pertencia a Zoe, e sua gaiola na janela da jovem do outro lado da rua ficava bem em frente à casa de Arnold. Este, que segundo uma acusação da jovem possuía o dom da alucinação negativa, isto é, a arte de não ver e não reconhecer pessoas que estavam à sua frente, deve desde o início ter tido um conhecimento inconsciente daquilo que só mais tarde descobriríamos.
Os indícios da proximidade de Zoe, seu aparecimento na rua e o canto do seu canário tão próximo à janela dele, intensificaram o efeito do sonho, e nessa situação, tão perigosa para a sua resistência aos sentimentos eróticos, Arnold decidiu fugir. Sua viagem era o resultado de novo fortalecimento dessa resistência, em seguida ao avanço obtido no sonho por seus desejos eróticos, era uma tentativa de fugir da presença física da jovem amada. Na prática significava uma vitória para a repressão, assim como sua atividade anterior, suas pesquisas pedestres em mulheres e jovens, significaram uma vitória do erotismo. Mas em todas essas oscilações verificadas no conflito, o caráter de conciliação dos resultados é preservado, e a viagem para Pompeia, que deveria afastá-lo da Zoe viva, o conduziu ao menos para sua substituta, Gradiva. A viagem, empreendida num desafio aos pensamentos oníricos latentes, seguiu, entretanto, a rota para Pompeia indicada pelo conteúdo manifesto do sonho. Assim, verificamos que, a cada novo conflito entre o erotismo e a resistência, o delírio sempre triunfa. Essa interpretação da viagem de Arnold como sendo uma fuga diante do seu desejo erótico despertado pela jovem amada, e que estava tão próxima dele, é a única que se ajustará à descrição do seu estado emocional durante a estada na Itália. O repúdio ao erotismo que o dominava expressava-se pelo horror que votava aos casais em lua de mel, um curto sonho que tivera em seu albergue em Roma, ocasionado pela proximidade de um casal de alemães cujo colóquio noturno ouvia através das delgadas paredes de seu quarto, elucidou retrospectivamente as tendências eróticas do seu primeiro sonho. Nesse novo sonho, ele estava novamente em Pompeia durante a erupção do Vesúvio, o que estabelecia uma ligação deste sonho com o anterior, cujos efeitos prolongados fizeram-se sentir durante toda a viagem. Entretanto, dessa vez as pessoas ameaçadas não eram ele próprio e Gradiva, como na ocasião anterior, mas Apolo do Belvedere e Vênus Capitolina, certamente uma irônica exaltação do casal do quarto contíguo. Apolo ergueu Vênus nos braços e colocou-a sobre um objeto escuro, que parecia ser um coche ou uma carreta, pois se instalavam. No mais, a interpretação desse sonho não requer nenhuma habilidade especial. Nosso autor, que, como descobrimos há muito, nunca introduz em sua história elementos ociosos ou inúteis, forneceu-nos outro indício da tendência sexual que dominou Arnold em sua viagem. Enquanto perambulava durante horas por Pompeia, estranhamente nem por um momento se recordou do sonho em que testemunhara o soterramento de Pompeia na erupção de 79 d.C. Só quando encontrou Gradiva é que se lembrou do sonho e ao mesmo tempo tomou consciência do motivo delirante de sua enigmática viagem. Esse esquecimento do sonho, essa barreira de repressão entre o sonho e seu estado mental durante a viagem, só pode ser explicado pela suposição de que a viagem não foi empreendida sob a inspiração direta do sonho, mas como uma revolta contra o mesmo, como uma manifestação de uma força mental que se recusava a conhecer qualquer parcela do significado secreto do sonho. Entretanto, por outro lado, essa vitória sobre o erotismo não causou prazer a Arnold. O impulso mental suprimido conservava poder suficiente para vingar-se do impulso supressor através da inibição e do descontentamento. Os desejos do arqueólogo transformaram-se em desassossego e insatisfação, que retiravam de sua viagem todo sentido. Inibida a compreensão interna, insight, dos motivos da viagem empreendida sob o comando do delírio, seus interesses científicos, que deveriam ser estimulados pelo novo ambiente, também ficaram tolhidos. Após essa fuga do amor, o autor mostra-nos seu herói num estado de completa perturbação e confusão, numa crise semelhante ao ponto culminante de uma doença, quando nenhuma das duas forças conflitantes é suficientemente superior à outra para que essa vantagem possibilite o estabelecimento de um regime mental vigoroso. Nesse ponto, entretanto, o autor intervém em auxílio de seu personagem e traz Gradiva à cena, encarregando-a de curá-lo. Utilizando seu direito de conduzir os destinos de suas criaturas para um desenlace feliz, embora as faça curvar-se às leis da necessidade, o autor desloca para Pompeia a mesma jovem que Arnold tentava evitar em sua fuga para aquele lugar. Assim corrige a insensatez a que o delírio induzira o jovem, a insensatez de trocar a cidade da jovem viva que ele amava pelo sepulcro de sua substituta imaginária. Com o aparecimento de Zoe Bergan como Gradiva, clímax de tensão na história, nosso interesse logo toma um curso diferente. Assistimos até aqui ao desenvolvimento de um delírio, agora, iremos testemunhar sua cura.
Poderemos indagar se o autor expôs o desenrolar dessa cura de forma totalmente fantasiosa ou se acaso a construiu de acordo com as possibilidades presentes. As palavras que Zoe dirigiu à amiga recém-casada nos dão o inegável direito de atribuir-lhe uma intenção de realizar a cura. Mas como atingiu seus propósitos? Após sobrepujar a indagação provocada pelo pedido de Arnold para que se deitasse na escadaria como então o fizera, ela retornou no dia seguinte, à mesma hora, decidida a arrancar de Arnold os segredos cuja ignorância por parte dela havia impedido de compreender o comportamento dele no dia anterior. Assim veio a saber do sonho, da escultura de Gradiva e do andar que era uma peculiaridade de ambas. Ela aceitou o papel de um fantasma redivivo por uma fugaz hora, papel que, como ela percebera, o delírio de Arnold lhe atribuíra, mas, ao aceitar sua oferta das flores dedicadas aos mortos e ao lamentar que ele não tivesse escolhido rosas, insinuou delicadamente com palavras ambíguas a possibilidade de ele admitir uma nova situação. Essa jovem de inteligência invulgar estava então decidida a converter seu amigo de infância em seu marido, após descobrir que a força motivadora do delírio deste era o amor que ele lhe devotava. Nosso interesse no comportamento da jovem, entretanto, cederá momentaneamente lugar à surpresa que o próprio delírio nos provoca. A última forma assumida por ele era que Gradiva, soterrada no ano 79 d.C., era capaz de agora, na qualidade de fantasma do meio-dia, falhar-lhe por uma hora, no fim da qual ela teria de sumir nas entranhas da terra ou voltar a seu túmulo. Essa teia mental, que não se desfaz nem pela constatação de que a aparição usava sapatos modernos e desconhecia as línguas clássicas, falando o alemão, idioma ainda inexistente na época da catástrofe de Pompeia, parece sem dúvida justificar a denominação de fantasia pompiana, dada pelo autor à sua obra e excluir qualquer possibilidade de julgá-la pelos critérios da realidade clínica. Entretanto, a um exame mais apurado esse delírio de Arnold me parece perder a maior parte de sua improbabilidade. Esta, aliás, repousa no fato de o autor ter baseado sua história na premissa de que Zoe era uma réplica da escultura. Devemos, porém, evitar deslocar a improbabilidade dessa premissa para sua consequência, o fato de Arnold tomar a jovem pela própria Gradiva ressuscitada. Essa explicação delirante adquire maior valor pelo fato de que o autor não nos forneceu nenhuma explicação racional. Acrescentou, entretanto, circunstâncias atenuantes para tal extravagância do seu herói, na forma do sol ardente da Campagna e na magia inebriante do vinho originário das encostas do Vesúvio. Contudo, o mais importante dos fatores que podem explicar e justificar isso reside na facilidade com que nosso intelecto está pronto a aceitar algo absurdo, desde que este satisfaça impulsos emocionais poderosos. É um fato espantoso, e também geralmente ignorado, a presteza e a frequência com que, em tais condições psicológicas, pessoas de viva inteligência reagem como débeis mentais. Todo indivíduo não muito preconceituoso pode, a miúde, observar o fato em si mesmo, especialmente se os processos mentais em questão estiverem ligados a motivos inconscientes ou reprimidos. A esse respeito, é com satisfação que transcrevo as palavras que me foram enviadas por um filósofo, e tenho anotado as circunstâncias em que eu próprio cometi erros ou atos irrefletidos para os quais mais tarde se descobrem motivos, os mais irracionais. É alarmante, porém característica, a quantidade de tolices que assim vem à tona. Devemos lembrar, também, que a crença nos espíritos e fantasmas, e no retorno dos mortos, que tanto apoio encontra nas religiões a que todos estivemos ligados pelo menos na infância, está longe de ter desaparecido entre a gente culta, e que muitas pessoas, sensatas em todos os outros aspectos, acham possível conciliar espiritualismo com razão. Mesmo o homem que se tornou cético e racional pode descobrir, envergonhado, que sob o impacto da perplexidade e de emoções fortes facilmente volta por momentos a acreditar em espíritos. Conheço um médico que perderá uma paciente portadora da doença de Graves, e que não conseguia afastar de sua mente uma leve suspeita de talvez haver contribuído para o funesto desenlace por causa de uma medicação imprudente. Certo dia, anos depois, uma jovem entrou em seu consultório e, apesar de resistir à ideia, meu colega não conseguiu impedir-se de a identificar com a morta. Não podia deixar de pensar o seguinte: e então afinal é verdade que os mortos podem retornar à vida? No entanto, seu pavor converteu-se em vergonha quando a jovem se apresentou como a irmã da falecida paciente e revelou estar sofrendo da mesma enfermidade. Os portadores da doença de Graves, como já se observou com frequência,
terminam por apresentar uma grande semelhança fisionômica, intensificada no caso pelos traços de família. O médico a quem isso aconteceu era eu próprio. Portanto, tenho um motivo pessoal para não refutar a possibilidade clínica do delírio temporário de Norbert Arnold de que Gradiva retornará à vida. Enfim, é um fato familiar a todo psiquiatra a ocorrência, em casos graves de delírios crônicos, paranoia, de exemplos surpreendentes de absurdos solidamente construídos com grande engenho. Após seu primeiro encontro com Gradiva, Norbert Arnold dirigiu-se aos 2 hotéis em Pompeia e pediu vinho nas salas de refeições em que estavam reunidos para o almoço os demais visitantes da cidade. Naturalmente nenhuma vez lhe ocorreu o tolo pensamento de que assim agia para descobrir em qual desses hotéis Gradiva estava hospedado e fazia suas refeições, contudo, é difícil atribuir outro sentido a seu comportamento. No dia seguinte a seu segundo encontro com a jovem na casa de Meleagro, passou por uma série de experiências estranhas e aparentemente sem qualquer ligação. Descobriu uma estreita fenda na parede do pórtico, no ponto em que Gradiva desaparecera, encontrou um excêntrico caçador de lagartos, que o interpelou como se o conhecesse, descobriu um terceiro hotel, num local afastado, o em Albergo del Sole, cujo dono lhe impingiu um broche coberto de pátina verde que teria sido encontrado junto aos restos de uma jovem pompiana. Por fim, em seu próprio hotel encontrou um jovem casal que tomou por irmãos e que despertou a sua empatia. Mais tarde todas essas impressões interligaram-se em um sonho singularmente absurdo. Sentada em algum lugar no sol, Gradiva confeccionava um laço de um longo talo de erva para capturar um lagarto, e disse, por favor, fique bem quieto. Nossa colega tem razão, esse método é realmente ótimo e ela já o utilizou com excelentes resultados. Ainda adormecido, Norbert Arnold defendeu-se do sonho com o pensamento crítico de que o mesmo era totalmente insensato, e procurou de todas as formas libertar-se dele. Conseguiu isso com a ajuda de um pássaro invisível que, emitindo um pio sarcástico, aprisionou em seu bico o lagarto e o carregou consigo. Vamos tentar interpretar esse sonho, isto é, substituí-lo pelos pensamentos latentes de cuja distorção deve ter se originado? É tão sem sentido quanto pode ser um sonho, e é justamente nesse absurdo dos sonhos que se apoiam os que, recusando-se a aceitá-los como atos psíquicos válidos, afirmam ter os mesmos origem numa excitação fortuita dos elementos da mente. Podemos aplicar a esse sonho uma técnica que constitui o procedimento regular para a interpretação dos sonhos. Consiste em não prestar atenção nas conexões aparentes do sonho manifesto, mas em concentrar atenção isoladamente em cada um dos elementos do seu conteúdo, buscando sua origem nas impressões, lembranças e associações livres do sonhador. Entretanto, como não podemos submeter Arnold a um interrogatório, teremos de nos contentar em consultar suas impressões, e timidamente substituir suas associações pelas nossas. Sentada em algum lugar no sol, Gradiva caçava lagartos e falava. A que impressões da véspera alude essa parte do sonho? Sem dúvida ao encontro com o senhor idoso que caçava lagartos, transformado pelo sonho em Gradiva. Ele estava sentado numa encosta ensolarada e dirigiu-se a Arnold. As palavras pronunciadas por Gradiva no sonho foram copiadas da fala desse homem. O método inventado pelo nosso colega Eimer é realmente muito bom. Já o utilizei várias vezes com excelentes resultados. Por favor, fique bem quieto. No sonho, Gradiva proferiu quase as mesmas palavras. Nosso colega Eimer, entretanto, transformou-se numa anônima colega. Além disso, a expressão em muitas vezes, na fala do zoólogo, foi omitida no sonho e a ordem das frases sofreu algumas alterações. A experiência da véspera, portanto, foi utilizada pelo sonho e submetida a mudanças e distorções. Mas por que justamente essa experiência? E qual o significado das alterações, a substituição do senhor idoso por Gradiva e a introdução de uma misteriosa colega? Uma das regras da interpretação de sonhos é a seguinte: uma fala ouvida no sonho sempre deriva de outra que o próprio sonhador ouviu ou pronunciou na vida de vigília. No sonho em questão parece ter sido obedecida essa regra, e a fala de Gradiva é uma simples modificação das palavras ditas pelo zoólogo Arnold na véspera. Outra regra da interpretação de sonhos diz que a substituição de uma pessoa por outra, ou a combinação de duas pessoas, quando, por exemplo, uma ocupa uma posição característica da outra,
significa uma equiparação dessas pessoas, a existência de uma semelhança entre elas. Se aplicarmos também essa regra a nosso sonho, chegaremos à seguinte tradução: e Gradiva caça lagartos exatamente como aquele velho, é tão perita nesse ofício quanto ele. Isso ainda não está muito claro, e nos deixa ainda um outro enigma. A que impressão da véspera podemos relacionar a colega em que substitui o zoólogo Eimer no sonho? Felizmente não temos muitas opções. Essa colega só pode significar outra jovem, isto é, a simpática jovem que Arnold julgara ser a irmã que viajava com o irmão. Ela usava no vestido uma rosa vermelha de Sorrento que despertou no arqueólogo, sentado a um canto do salão de jantar, uma recordação imprecisa. Essa observação do autor dá-nos o direito de supor ser essa jovem a colega em do sonho. Sem dúvida aquilo de que Arnold não podia recordar-se eram as palavras que a suposta Gradiva lhe dirigira ao pedir-lhe as flores brancas dos mortos, pois as mais afortunadas recebiam rosas na primavera. Por trás dessas palavras, entretanto, havia um apelo amoroso, uma tentativa de sedução. Assim, que espécie de caça de lagartos teria a sua colega e mais afortunada levado a termo com tanto êxito? No dia seguinte Arnold encontrou os supostos irmãos num terno abraço e pôde, assim, retificar seu engano. Na verdade o par estava em lua de mel, como descobrimos mais tarde, quando interromperam de forma tão inesperada o terceiro encontro de Arnold com Zoe. Se agora estivermos dispostos a admitir que Arnold, embora conscientemente os julgasse irmãos, reconhecera inconscientemente a verdadeira relação deles, revelada de forma inequívoca no dia seguinte, a fala de Gradiva no sonho irá adquirir um claro significado. A rosa vermelha tornará-se o símbolo de uma ligação amorosa. Arnold tinha ciência de que aqueles dois já eram um para o outro o que ele e Gradiva ainda tinham de se tornar. A caça de lagartos adquiriu o sentido de caça do homem, e é o seguinte o significado da fala de Gradiva: e deixa-me agir sozinha, que saberei conquistar um marido tão bem quanto qualquer outra moça. Mas por que foi necessário que essa percepção dos propósitos de Zoe aparecesse no sonho sob a forma da fala do velho zoólogo? Por que a perícia de Zoe na caça de marido foi representada pela perícia do velho senhor na caça de lagartos? Bem, essa pergunta não oferece nenhuma dificuldade. Há muito adivinhamos que o caçador de lagartos não é senão Berga, o professor de zoologia e pai de Zoe, que certamente também conhecia Arnold, o que explica o fato de o ter interpelado como a um conhecido. Vamos admitir também que, inconscientemente, Arnold houvesse reconhecido o catedrático. Teve a vaga impressão de que já vira rapidamente o caçador de lagartos, provavelmente num dos dois hotéis. Está assim explicado o estranho disfarce sob o qual surgia a intenção atribuída a Zoe, que ela era filha do caçador de lagartos e dele herdar a perícia. A substituição, no conteúdo do sonho, do caçador de lagarto por Gradiva é, portanto, uma representação da relação entre essas duas figuras, a qual Arnold conhecia em seu inconsciente. A substituição do nosso colega Eimer por uma colega permitiu ao sonho expressar a compreensão de Arnold quanto ao fato de que Gradiva empreendia uma conquista amorosa. Até aqui o sonho fundiu, condensou, diríamos, duas experiências da véspera em uma única situação, a fim de exprimir, de forma muito obscura, é verdade, duas descobertas que não tinham permissão de se tornarem conscientes. Mas podemos prosseguir, tornar o sonho menos estranho e demonstrar a influência das outras experiências da véspera sobre a forma assumida pelo sonho manifesto. Não estamos satisfeitos com a explicação até agora obtida para a escolha da cena da caça ao lagarto como núcleo do sonho, e suspeitamos que outros elementos dos pensamentos oníricos pesaram na ênfase dada ao lagarto e no sonho manifesto. Isso é bem fácil de demonstrar. Deve ser lembrado que Arnold descobrira uma fenda na parede, no ponto onde Gradiva aparentemente desaparecera, fenda em que era suficientemente larga para permitir que uma pessoa muito esbelta passasse. Essa observação levou-o durante o dia a introduzir uma modificação em seu delírio, que Gradiva não sumira nas entranhas da terra, mas esgueirara-se pela fenda para voltar ao seu túmulo. Em seus pensamentos inconscientes, ele deve ter dito a si mesmo que descobrira a explicação natural para o surpreendente desaparecimento da jovem. Mas esse desaparecimento pela penetração numa fenda estreita não deve ter lembrado o comportamento dos lagartos? Não estava assim a própria Gradiva agindo como um ágil lagarto? Ao nosso ver, portanto,
a descoberta da fenda contribuiu para determinar a escolha do elemento lagarto e no conteúdo manifesto do sonho. A cena do lagarto no sonho representava tanto essa impressão da véspera quanto o encontro com o zoólogo, o pai de Zoe. E que tal se agora tentássemos procurar no conteúdo do sonho a representação da única experiência da véspera que ainda não foi explorada, ou seja, a descoberta do terceiro hotel, o Albergo del Sole. O autor expôs esse episódio com tanta minúcia, relacionando-lhe tantos elementos, que nos surpreenderia constatar que o mesmo em nada tenha contribuído para a construção do sonho. Arnold entrou nesse hotel, que desconhecia devido à sua situação retirada e distante da estação, para comprar uma garrafa de água gasosa que aliviasse seu mal-estar. O proprietário aproveitou a oportunidade para exibir suas antiguidades, e mostrou-lhe um broche dizendo que o mesmo tinha pertencido à jovem pompiana encontrada junto ao foro nos braços do seu amado. Arnold, que conhecia essa história, mas até então nunca lhe dera crédito, viu-se compelido por uma força desconhecida a acreditar na tocante lenda e na autenticidade do broche, adquiriu-o e deixou o hotel. Ao sair, viu num copo d'água, no peitoril de uma janela, um galho florido de asfódelo, e tomou essa descoberta como uma confirmação da autenticidade de sua aquisição. Sentiu uma firme convicção de que o broche pertencera à Gradiva, e que era ela jovem morta nos braços do amado. Dominou o ciúme que se apossara dele decidindo-se, no dia seguinte, mostrar o broche à própria Gradiva e averiguar a validade de suas suspeitas. Sem dúvida é muito curioso esse novo elemento do seu delírio, e seria de esperar que aparecessem traços do mesmo no sonho de Arnold daquela mesma noite. Valerá a pena, certamente, elucidar a origem desse novo acréscimo do delírio, procurando a descoberta inconsciente que teria sido substituída por esse novo elemento do delírio. O delírio surgiu sob a influência do proprietário do Hotel do Sol, em relação a quem Arnold se comportava de forma tão crédula como se tivesse sido vítima de uma sugestão hipnótica. O hoteleiro mostrou-lhe um broche que supostamente teria pertencido a uma jovem soterrada nos braços do amado, e Arnold, que possuía suficiente espírito crítico para questionar tanto a veracidade da história como a autenticidade do broche, deixou-se convencer com toda a facilidade e adquiriu a mais do que duvidosa antiguidade. O motivo que o levou a proceder assim é incompreensível, e nada nos induz a concluir que a solução esteja na personalidade do hoteleiro. Contudo, há ainda outro aspecto enigmático, e dois enigmas geralmente elucidam-se reciprocamente. Ao sair do albergo, ele viu um galho de asfódelo numa janela, e tomou-o como uma confirmação da autenticidade do broche. Por que motivo? Felizmente esse problema é de fácil solução. A flor branca era sem dúvida a mesma que ele dera à Gradiva ao meio-dia, e ao vê-la na janela do hotel alguma coisa foi confirmada. Não a autenticidade do broche, mas outro fato que já se tornará claro para ele ao encontrar aquele albergo cuja existência ignorara. Já na véspera, comportara-se como se estivesse procurando a suposta Gradiva nos outros dois hotéis de Pompeia. Ao deparar inesperadamente com um terceiro, no seu inconsciente ele deve ter exclamado: então é aqui que ela se hospeda. E na saída deve ter acrescentado: e sim, é aqui mesmo. Lá está o ramo de asfódelo que dei a ela. Aquela deve ser a janela do seu quarto. Era essa, então, a nova descoberta que foi substituída pelo novo delírio, e que não podia tornar-se consciente, pois seu postulado subjacente de que Gradiva era uma pessoa viva que ele conhecera não podia tornar-se consciente. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.